Capítulo 17. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. Meu regresso ao Tibete. Mensagem de Natal, de 1969 a 1970. Uma magnífica convenção. Em se tratando da verdade, é conveniente afirmar de maneira enfática o que se sente. Sem desejar de modo algum competir com outros escritores, excluindo com sinceridade toda a vã ostentação, ainda que correndo o risco de atormentar muitos invejosos, sinto-me no dever de confessar que fui o primeiro a anunciar as naves cósmicas. Corria o ano de 1950 quando, depois de muitos dissabores, adulações e cartas desafiadoras, saiu, às ruas, o meu primeiro livro intitulado O Matrimônio Perfeito, o qual, como já se sabe, foi taxado de imoral e muito discutido pelo vulgo. Porém, saibam que o citado livro, em boa hora escrito, esclareceu o mistério dos discos voadores. Eu não me esquivei desse espinhoso tema e, sem poupar razões, expus com muita franqueza meu conceito sobre as naves cósmicas. Obviamente que um certo irmão, homem ínclito, de esclarecida inteligência e nobre coração, além de financiar aquela edição com seus próprios recursos, também desenhou esses objetos voadores não identificados. Resulta bem visível compreender que aquele artístico trabalho tão notável teve fundamentos e modelos reais. Aquele exímio companheiro teve a felicidade de verificar por si mesmo a realidade dessas furtivas naves extraterrestres. Quando ele tranquilo e silenciosamente retornava com a sua esposa para casa, depois de um passeio por arenosa praia do Mar do Caribe, aconteceu-lhe algo insólito. Foi surpreendido por algumas naves cósmicas que flutuavam por alguns instantes no espaço azulado para, finalmente, se perderem no seio do infinito inalterável. Em 13 de março de 1954, o jornal Los Angeles Times, esbanjando burlas e sarcasmos, noticiava uma estranha convenção. Tratava-se nada menos do que uma reunião de pessoas que afirmavam solenemente haver viajado em naves cósmicas de procedência extraterrena. Esse raro evento aconteceu num local do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, denominado Rocha Gigante, em pleno deserto, próximo do Vale Imperial. Durante a convenção, uma nave cósmica foi vista por todos os participantes. Centenas de pessoas deram testemunho desse fato. A misteriosa nave sobrevoou os automóveis como se observasse a multidão e depois perdeu-se no espaço. A convenção sobre discos voadores foi organizada e realizada sob os auspícios do excelentíssimo Sr. George Van Tassel. Ao abrir o programa, Van Tassel acusou abertamente algumas pessoas ciumentas de terem sabotado o ato. Declarou que, na estrada de areia que conduzia à gigantesca rocha, tinham sido colocadas barricadas. Uma das ocorrências mais interessantes foi aquela em que um inteligente jovem de Detroit, chamado Richard T. Miller, entusiasmado tomou a palavra para explicar com clareza seu extraordinário voo de 12 horas em uma nave cósmica de 150 pés de diâmetro. Essa nave tinha sido enviada com o propósito de repassar mensagens em inglês, por meio de poderosos raios infravermelhos. Ele relatou que o contato foi estabelecido quando, do interior da nave interplanetária, instruíram-no para que se apresentasse em um campo de golfe abandonado, localizado a umas 40 milhas de Detroit. Uma vez lá, o misterioso aparelho extraterrestre apareceu de repente, com a mesma rapidez com que o abordou, também se retirou. Depois o jovem descreveu as suas sensacionais experiências vividas durante as 12 horas em que permaneceu na cabina de comando, onde gigantescos painéis eram usados para manobrar a nave. Cheio de infinita emoção, Miller disse que lhe fora permitido observar através de uma super televisão. Através dela, foi-lhe possível penetrar visualmente num automóvel e que alguns de seus amigos da Terra estavam tentando se comunicar com a nave por meio de sinais de rádio. Finalmente, explicou com serenidade que foi levado de volta ao campo de golfe na maravilhosa nave, comandada por um capitão extraterrestre. Miller e seu sócio George H. Williams agora estão trabalhando intensamente no que eles chamam de Telonir Research Center, em Prescott, Arizona. Entre muitas outras coisas, causa admiração que hajam gravado um disco com a voz de uma criatura extraterrestre que se comunicou com eles. Um dos visitantes que recebeu maior atenção durante a convenção foi o Dr. Charles Lauguet, de Chicago. No mês de dezembro do ano de 1953, Lauguet conseguiu grande publicidade nos Estados Unidos. Naquela ocasião, sem temor algum,
ele anunciou ter recebido uma comunicação do espaço na qual prediziam grandes catástrofes na Terra e a reaparição dos continentes perdidos da Lemúria e da Atlântida. As pessoas continuaram chegando em carros e aviões, enquanto um variado e pitoresco conjunto humano, composto por uma multidão de curiosos, agrupava-se ao redor do palanque onde se encontravam os oradores. Van Tassel começou dizendo o seguinte: estamos aqui para revelar as coisas e não para ocultá-las. As naves espaciais são dirigidas por homens de inteligência superior à nossa. Os homens do espaço estão aqui para ajudar-nos no momento crítico. Nós, oradores que estamos hoje reunidos pela primeira vez, temos uma tarefa a cumprir e vamos cumpri-la. Truman Bethurum, que escreveu um livro intitulado Skull from Clarion, disse haver tido 11 conversações com seres do espaço cósmico e acrescentou: certa manhã havia tantas naves espaciais sobre Washington, que a Força Aérea acreditou que estávamos em perigo de um ataque de outro planeta. Um momento interessante ocorreu quando o grupo que dissera haver efetuado viagens em naves espaciais se reuniu para tirar fotografias para a imprensa. Ao lado de Miller e Bethurum, estavam George Adamski, Dana Howard e Orfeu Angelucci. Depois disso, as descrições das viagens pelo espaço infinito continuaram com intenso fervor. Um homem que caminhava pelos arredores com um contador Geiger disse que o ar de rocha gigante estava impregnado de raios cósmicos e ou eram produzidas por rajadas de nuvens atômicas procedentes de Nevada ou pelas naves cósmicas do espaço. De qualquer forma, todos estavam atentos para ver se uma nave aterrissava. Para concluir este capítulo diremos, resulta de fato muito interessante que, 4 anos depois de nós havermos anunciado pela primeira vez as naves cósmicas, haja se efetivado essa magnífica convenção, como que para corroborar nossas afirmações.